Nós falamos tanto, louvamos tanto o Senhor, falamos tanto das grandezas do Senhor, das coisas que o Senhor fez, que no Isaías 40, eu queria ler com os irmãos, Isaías 40. Nós estamos numa época aqui em Isaías 40, que até o capítulo 39, a gente vê o julgamento de Deus sobre Israel e o povo amedrontado com o julgamento de Deus, né? E quando chega no capítulo 40, o Senhor parece que muda a conversa para um outro tipo de conversa, né? E ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quem que vai falar? Você e eu, como igreja do Senhor. O Senhor pode nos usar para estarmos falando para o povo hoje. Aqui o Senhor estava falando para Isaías, mas nós podemos falar essas palavras e consolar o povo. O Senhor já está voltando. O Senhor já perdoou, já é tempo de milícia. Depois do versículo 3 ao versículo 5, aqui os autores falam sobre uma pessoa que viria, que seria João Batista, mais à frente, né? Mas no versículo 6 diz assim: uma voz diz, que voz? Voz de Deus. Para quem? Para Isaías. Clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O povo seca. A flor seca e cai. Versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Grite, fale, é tempo de gritarmos: eis aí está o vosso Deus, o nosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Sabemos com certeza que está bem próximo o tempo do Senhor voltar e nos levar e nos arrebatar. O Senhor virá, certamente. E ele diz aqui: eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E como pastor, uma hora ele está com o braço forte, firme, poderoso, e depois ele está como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E aí nós vamos ver a majestade do Senhor. Quem? Quem pode? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Recolheu a terça parte de um efa de pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem o seu conselheiro ensinou? Quem? Com quem tomou ele o conselho para que lhe desse compreensão? Quem fez isso? A resposta é ninguém. Ninguém é maior que Deus. Ninguém aconselhou Deus. Ninguém pode fazer coisas maiores do que Deus. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem? Ninguém. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde de água e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Aqui, quando ele fala um pingo que cai num balde de água, já pensou um pingo
de água que cai num balde, ela some e nunca mais você pega esse pingo. Né? Um pó que cai, nunca mais você vai achar esse pó. É isso que ele está falando aqui. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E é isso que nós vamos passando, nós ficamos assustados com o que acontece aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo, e a gente fica assustado, fica amedrontado mesmo. Mas ele diz aqui, todas as nações perante ele é nada, é como nada, porque ele é muito maior do que tudo isso. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aí ele fala de quem faz esculpe uma imagem. E no 21 ele diz assim: acaso não sabeis, porventura não ouvis, que não vos tenha anunciado desde o princípio, ou não atentasse para os fundamentos da terra? Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra. Quando nós éramos crianças, ele estava assim, parece que vai cair. Aqui Isaías já estava lá escrevendo que Deus já tinha declarado que a terra era redonda. Acho que os portugueses pensavam que a terra era quadrada, né? Mas aqui já está dizendo que a terra era redonda. E Deus estava sentado na redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende o céu como a cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois? A quem, pois, pergunta o Senhor, me comparareis, para que eu seja igual? A quem você vai comparar o Senhor, para que o Senhor seja igual? Diz o santo, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, ó Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Será que a nossa vida passa despercebida, nosso Deus? Que ele não percebe o que está acontecendo conosco? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Nós não entendemos, mas faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadegam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? E assim é o nosso Deus, maravilhoso, o grande Deus. Eu queria ler o texto de Lucas 22, do 54 até o 62. Lucas 22, 54 até o 62. Cinquenta e quatro até o 62.
trecho que narra o momento que Pedro nega Jesus, né? Começa assim: então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Faz um tempo já que eu tenho pensado muito no amor de Jesus por nós. E em quão incompreensível esse amor é pra gente. O Nenê falou que lá em Moçambique eles ficam emocionados só de saber que a gente saiu do Brasil, pegou um avião até lá, só para ir visitar aquelas pessoas, só para falar de Jesus. E eu acho que a gente não entende o tamanho desse amor porque a gente não sabe como é o céu. A gente não sabe o tamanho da glória de Deus. E quando a gente estiver lá, a gente vai olhar e vai falar assim: ele saiu daqui para morrer por mim, na terra. Ele, com essa glória, o tamanho do. O cara tá brilhando. E ele morreu por mim. Sério. E a gente sabe o que a gente é, né? Eu, pelo menos, tenho uma noção da podridão que é a minha vida. E eu fico pensando isso muito. E o que o José falou da gente viajar até Moçambique, eu fiquei pensando: meu, daqui a um tempo vão missionários lá, provavelmente. E eu tenho certeza que essa galera de Moçambique vai virar e falar assim: meu, tem um pessoal do Brasil que já veio aqui. E eu fico pensando: por que a gente não fala de Jesus? Por que a gente não espalha esse amor? Pedro foi um cara que eu acho que a vida dele resume bem a vida do crente. Porque Pedro, quando conheceu Jesus, ele estava lá pescando e não pescava nada, pescando e não pescava nada. Aí Jesus falou: ô, joga a rede do outro lado aí. E ele deve ter pensado: quem que é esse cabeludo aí, inventando moda? Porque eu já sou a 10ª geração de pescador nessa família e não consigo pegar nada. Ele vem e fala para eu jogar a rede do outro lado, acho que eu vou. Mas no fim ele joga. E é a melhor pescaria da vida dele. E acho que a gente, por muitas vezes acontece isso. Todo mundo aqui, quando conheceu Jesus, viu um milagre acontecendo na sua vida. Viu uma mudança que a gente não entende o que aconteceu. A gente era muito convicto de que a gente sabia fazer as coisas que a gente estava fazendo e achava que estava certo, mesmo não dando resultado. Mas aí Jesus vem e ele manda a gente fazer de um jeito diferente. E quando a gente obedece, as coisas começam a dar certo. E aí a gente começa a caminhar com Jesus. E Pedro foi um cara que desde o começo ele estava com Jesus. Então ele viu todos os milagres que Jesus fez. Ele viu um coxo andar, ele viu o cego andar, viu o leproso ser curado, ele viu a própria sogra ser curada. Ele, ele mesmo andou nas águas com Jesus. E no final de tudo, ele se propôs, ele falou: Jesus, eu morreria por você. Tanto que quando Jesus é preso, ele saca uma espada e ele só arrancou a orelha do guarda porque ele era meio cegueta. Ele foi para matar o cara, ele não foi para arrancar a orelha dele. E ele viu tudo isso acontecer, mas na hora que apertou, na hora que as pessoas começaram a apontar o dedo para ele, ele negou a Jesus. Isso acontece muito na nossa vida. Muitas vezes a gente está no mundo e o mundo começa a apontar o dedo para a gente porque a gente é cristão, porque a gente tem uma convicção diferente deles, porque a gente pensa de um jeito diferente deles. E muitas vezes a gente acaba negando a Cristo, e negar a Cristo não é só dizer que você não é crente. Você nega a Cristo quando você mente, você nega a Cristo quando você trai, você nega a Cristo quando você dá falso testemunho, quando você fala um palavrão, quando você rouba, quando você engana. Todo esse momento você está negando a Cristo. E a gente faz isso muito, infelizmente. Mas o que pega para mim aqui é no final, que fala assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro não chorou porque Jesus olhou para ele e falou: tá vendo o vacilão? Eu não falei que você ia me negar? Eu tenho certeza que Jesus olhou para Pedro e falou: relaxa, não tem problema não.
Eu sabia que isso acontecia. Sabia, mas eu ainda amo você. Esse amor que eu tenho por você não é porque você me negou que vai diminuir ou que agora você não vai mais para o céu ou porque você está perdendo a sua salvação. Eu ainda te amo. Não tem problema não, cara. Relaxa. Eu acho que Pedro, nesse momento, por ele conhecer Jesus e saber o tamanho da glória dele, ele percebeu o tamanho desse amor e ele, talvez esse choro seja de arrependimento por ter negado Jesus naquele momento. Então, que a gente possa aprender com Pedro que mesmo negando Jesus muitas vezes, ele olha para a gente do mesmo jeito, falando, eu te amo, não tem problema. Você errou, você caiu, e eu vou te levantar. E a gente viu o que aconteceu com Pedro depois. E principalmente que a gente aprende com o pessoal de Moçambique a entender o tamanho desse amor que ele teve pela gente e que a gente possa falar para as outras pessoas, ó, teve um cara um tempo atrás que salvou minha vida. Amém. Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Por gentileza. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. Gênesis 3, versículo 9. Achamos? Se tiver dificuldade, dá uma olhadinha no índice lá. Meu livro. Desculpa, Janete, foi sem graça, né? Tá bom. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa pergunta é uma pergunta que ela sempre me intrigou muito. Eu acho essa pergunta extremamente curiosa. E eu vou te explicar por quê. O Pedro está falando do amor de Deus. O Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. E nós sabemos muito bem que o homem foi criado por um relacionamento com Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Costumo dizer que Deus formou o homem, ele teve trabalho para formar. Ele deve ter pegado ali o barro, formou o homem bonitinho, depois soprou um fôlego de vida no homem. E o homem passou a ser um ser vivente. E diz a Bíblia que Deus se relacionava com o homem. Mas acontece a maior desgraça da raça humana, e talvez não hoje, colhemos tudo isso até hoje, que foi o pecado de Adão. E obviamente quando Adão peca, ele fica com medo de Deus. E hoje não é muito diferente. Quando nós erramos, a primeira coisa que a gente faz é tentar se esconder de Deus. Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é tentar fugir de Deus. Mas a Bíblia diz que Adão pecou. E Deus veio ao encontro de Adão. E Adão estava escondido. Mas esse texto de Gênesis, ele é um texto com muita esperança para a minha vida. Mesmo sendo no Antigo Testamento, esse texto fala muito comigo. Porque Deus faz uma pergunta. É óbvio que Deus sabia onde estava Adão. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos de Deus. A Bíblia tem algumas coisas que são engraçadas. É claro que Deus sabia onde estava Adão. É claro que Deus sabia que Adão estava escondido atrás de uma árvore, sei lá, sua brincadeira de esconde-esconde. Mas é curiosa a pergunta de Deus. Adão, aonde você está? E Adão diz, eu estou aqui porque eu fiquei com medo. E enquanto Pedro falava, eu queria dizer duas coisas para você muito sérias. Tenho pensado muito nisso esses dias. Tenho pensado muito, tem enchido meu coração pensando nessas coisas. Note que não foi Adão que foi atrás de Deus.
Note que não foi Adão que foi correr atrás do Senhor. Adão não tinha condição de correr atrás de Deus. Adão estava com medo de Deus. Adão tinha pecado contra Deus. Adão tinha errado contra Deus. E não tinha condições de ir atrás do Senhor. Mas sabe que a Bíblia diz que foi Deus que foi atrás de Adão. E ele diz, Adão, aonde você está? Partiu do Criador do universo, majestoso, todo-poderoso. Não sei se você entende isso. Para mim isso alega muito a minha alma. Porque o Deus todo-poderoso resolveu ir atrás de Adão, mesmo Adão tendo vacilado com Deus. Isso ensina uma coisa linda, que Deus, Ele procura o ser humano. E Deus continua hoje procurando homens, procurando mulheres. Onde você está? E quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vê o mesmo cenário. Jesus dizendo uma coisa um pouquinho diferente, mas que o contexto é o mesmo. Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, você só está aqui, não é porque você é bonitinho, você é esquisitinho, você é isso ou aquilo. Você está aqui porque não foi você que escolheu Deus. Nenhum de nós tínhamos essa capacidade de escolher o Senhor. Nós precisamos entender mesmo o amor de Deus, precisamos deixar esse amor de Deus encher a nossa alma, porque de alguma forma Deus olhou para você e Ele veio dentro do seu esconderijo e Ele disse, aonde você está? Você não tinha condição de escolher Ele, mas Ele resolveu escolher você. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos para o céu, porque Deus um dia nos escolheu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu amo aquele texto de Coríntios, esse texto me cura. Ele diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as simples para confundir os que acham que são muitas coisas. Deus um dia olhou para você e viu algo em você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós não merecíamos. Nós éramos pecadores. Eu acho fantástico quando Paulo diz lá em Romanos, nós éramos inimigos de Deus. Eu não sei se você pensa nessas coisas no seu dia a dia, mas a Bíblia diz que você era inimigo do Senhor. Nós éramos inimigos dele. E mesmo sendo inimigo, ele veio atrás de nós. Mesmo sendo inimigo, ele resolveu nos escolher. Mesmo sendo inimigo, ele resolveu vir ao nosso encontro. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo achou no meu coração e no seu a liberdade de dizer, eu realmente entendo que eu preciso de Deus, o Senhor me escolheu, eu me entrego a Ti. Bendito seja o nome do Senhor, a minha vida é Tua agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa, eu acho que não existe coisa mais preciosa do que saber que Deus me achou. Louvado seja o nome de Jesus. Não foi eu que escolhi o Senhor, foi Deus que me escolheu. Bendito seja o nome dele. Me escolheu para que eu possa viver com ele eternamente. Me escolheu para que eu possa ser um herdeiro dele. Me escolheu para que eu possa viver daquilo que ele conquistou para mim na cruz. Há uma música da Ludmilla Feber, eu gosto muito dessa música, que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele me escolheu para viver uma herança com ele. Ele me escolheu para que eu pudesse ter paz no mundo. Hoje eu li a Bíblia, lendo o Evangelho de João, e lá diz, não perturbe o vosso coração, eu vou preparar morada para você no céu. Talvez na terra você nunca vá ter uma casa própria, ou você vai ter, mas no céu já tem uma casa sendo preparada para você morar. Que coisa gloriosa, no céu Deus está preparando algo para nós, e um dia Ele vai vir buscar você, vai vir buscar mim, porque Ele te escolheu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava lendo hoje que Jesus disse para os discípulos, fique tranquilo, relaxa, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, relaxa aí, o mundo vai ter aflição, o couro vai comer às vezes, vai ter luta sim, mas fica tranquilo, eu vou enviar um outro consolador, eu não vou deixar vocês órfãos, o meu Espírito vai habitar em vocês, porque eu escolhi vocês. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas isso alegra a minha alma, porque o meu Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um dia disse, eu preciso ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou dar o Espírito para vocês, Ele vai guiar a vida de vocês, porque vocês são meus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o apóstolo João diz lá na primeira carta, o maligno não toca em vocês, porque você é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos escolheu para reinar com Ele. Eu sou assim, fascinado quando Paulo diz lá em Romanos, nós fomos escolhidos para reinar em vida. Deus quer que nós reinemos em vida.
Deus quer que nós conquistemos coisas aqui. Deus quer que a gente reine sobre o pecado. Deus quer que a gente reine na nossa vida. Deus nos escolheu para isso. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Deus que escolheu a sua vida para viver eternamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria encerrar dizendo que um dia Deus deu uma missão para os 70. E Deus disse, vá lá, arrebentem, se divirtam, pise na cabeça do diabo, cure as enfermidades. Cara, uma das coisas mais lindas que existe é você curar pessoas. É você expulsar demônios. É uma das coisas mais fantásticas que existe. Jesus disse, eu vou te dar um gostinho do que é isso. Vá lá, bote para quebrar. E eles foram, arrebentaram, expulsaram o demônio, viram enfermidades saindo. E eles voltaram muito alegres. Quando eles chegaram diante de Jesus, Jesus recebeu eles com um sorriso. E diz a Bíblia que Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que vocês viveram aqui é fantástico. Tudo que vocês viveram aqui é muito bom. E comemore mesmo. Dê glória a Deus mesmo. Fica alegre mesmo. Toda vez que você ganhar uma alma, fica alegre. Toda vez que você curar alguém, fica alegre. Toda vez que Jesus te usar para dar uma palavra para alguém, se alegre. Toda vez que Jesus te usar para estender a mão para alguém, fique feliz. Mas essa não é a principal razão da nossa alegria. A principal razão da nossa alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar, porque o Senhor nos escolheu. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória aí, irmão? Nós passamos por qualquer luta nessa terra. Você pode enfrentar qualquer luta nessa terra. Você pode passar qualquer dificuldade. Mas você precisa saber que aonde o teu nome está escrito. E sabe o que eu acho lindo? Cara, eu não sou um expert em escatologia. Mas eu já li o Apocalipse várias vezes. E tem uma parte de Apocalipse que é extraordinária para mim. Diz que vai se abrir os livros. E livros e livros. E vai se abrir o livro da vida. E aquele que tiver no livro da vida, não vai passar pela segunda morte. Não vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Vai poder ouvir do Deus Todo-Poderoso. Vem para cá, bendito do meu Pai. Venha para cá e vamos viver eternamente juntos. Venha para cá, porque eu te escolhi para viver comigo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O amor de Deus é o que nos constrange, porque mesmo você sendo inimigo, Ele te escolheu para viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado mesmo, Senhor. Falo português, claro. É que eu tenho lido há algum tempo esse livro que eu tenho lido. Tá bom. Ainda mais eu que falo baixinho. E tem algum, não o livro todo que eu vou ler, mas tem alguns textos que realmente me chamam a atenção. E tem a ver o que o Nenê acabou de falar, mas não vou ler tudo, não. O que me chamou a atenção é o seguinte: nosso Pai deseja passar tempo conosco, agora como uma preparação para uma eternidade com Ele. Ele se preocupa tanto que ofereceu seu primogênito e único filho como sacrifício com a finalidade de salvar nossas almas e revelar a nós a sua vontade. Não importa o que está acontecendo nesse momento em sua vida, anime-se. Existe esperança. E eu estou vivendo isso. Meu carro está na rua com 2 pneus estourados. Estou com problema dentário. E por incrível que pareça, isso sempre parece que acontece comigo, né? Contei para uma irmã, daqui a pouco ela me disse, acabou ligando, pediu pelo WhatsApp que eu mandasse a minha conta bancária. Aí pergunta quanto custava os pneus. Então, estou indo no pneu aí que me indicaram, que o mecânico indicou. Aí falei, olha, eu consegui por 154 cada pneu, é Continental, eles chamam Barum, que é uma segunda linha. E o meu rodo pouco. Bom, gente, hoje eu abro minha conta, por incrível que pareça, daqui a pouco ela liga, olha,
troque os 4 pneus. Transferiu o valor para minha conta e dá mais do que para trocar 4 pneus. Então, essas coisas acontecem. Parece que eu vivo isso a vida inteira. A Glaucia tem compartilhado algumas coisas, então já gastei até agora 700 e tanto só com computador, que eu preciso trabalhar, uma coisa que eu não posso deixar de consertar. E atrás de patrocínio nessa época é muito difícil. E estou indo e falo com grandes empresas. Agora estou lidando com a Tramontina, que pergunta uma série de coisas, mas isso não é importante. O importante, gente, é que depois, teve uma época que eu estava meio desanimada, mas depois que as irmãs foram lá em casa orar, acontece alguma coisa assim, que eu dou risada, gente. Nem eu acredito que eu estou dando risada. E vejo tudo com assim, obrigada, Senhor. É muito difícil, às vezes, a gente agradecer nessas turbulências todas, mas é isso que acontece. E aí, tem até as referências bíblicas aqui, que eu tenho uma grande dificuldade. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, difícil entender, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso eu sinto que é super importante, pelo menos para mim. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, 12. Eu sei porque está escrito aqui, tá? Gente, então era isso que eu queria dizer. Apesar de todo esse mundaréu de confusão, eu estou bem. Obrigada por ter ido lá orar e fico realmente grata ao Senhor. É a única coisa que eu posso dizer. Agora vim de ônibus, peguei metrô, não sei as coisas direito, desço em lugar às vezes errado, mas eu pergunto. Mas não desci não, porque o cobrador falou que eu podia descer em tal lugar. Aí eu sentei ao lado de uma senhora, e eu sempre converso com as pessoas, né? Aí ela falou assim, não, você não vai descer em tal lugar, não, você tem que descer no Santa Cruz mesmo. Era mais rápido, eu ia descer, tinha que andar um pedação, o cara achava que eu iria mais rápido, eu vi na Mariana daquela forma. Então, gente, em tudo e por tudo, eu tenho falado para algumas pessoas de Jesus, etc., e falo para orar. Imagina se eu vou pedir essas coisas. Bom, então um dia você vai aprender. E é isso, irmão, em compartilhar esse momento meu com vocês. Obrigada, Senhor. A gente veio compartilhar, é um testemunho do trabalhar de Deus na nossa vida, né? E ontem, até porque o pastor de Crânio, domingo, ele estava falando que, depois da viagem, do testemunho da viagem, ele estava falando que a gente começou aqui. E quando o senhor falou aquilo, eu estava sentindo no meu coração o tempo todo de falar aquilo. E depois não deu mais tempo, eu pensei, na quinta-feira eu queria compartilhar isso, né? Mas teve um dia, e eu vou aproveitar para contar esse testemunho também, que o pastor Francisco veio aqui na frente e nós ainda não fazíamos muita coisa na obra do Senhor, né? A gente tinha um desejo, mas não acontecia nada ainda. E o pastor Francisco falou assim, eu vejo a família de vocês em 3 lugares diferentes, 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. E a nossa família tem 5 pessoas. Eu ficava imaginando como que a gente vai estar em 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. E o tempo passou. Acho que passou uns 4 anos, né, dessa palavra. Foi numa quinta-feira à noite. E quando a gente estava lá na África, eu lembrei disso. Eu falei, não, a gente está na África, a Bia está lá na Austrália,
e o Lucas e o Vitor estão na América. A gente está em 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Glória a Deus, porque o Senhor cumpre aquilo que Ele fala. Mas lá na reflexão que eu estava fazendo, eu fiquei pensando, quando eu recebi essa palavra, eu não arrumei a mala minha, ou das crianças, ou de alguém, ou, claro que a gente fica imaginando, né, a nossa mente humana fica assim, como será que isso vai acontecer, né, será que, você fica tentando supor, mas a pastora Silvia sempre fala, a gente coloca lá na prateleira, e comigo tem sido assim, quando acontece, eu lembro, falo, nossa, olha, isso aqui estava na prateleira, né, e aí a gente conversando sobre isso, teve uma outra coisa que eu não falei para você, né? Que naquela palavra do pastor Francisco, não sei se você lembra, ele disse que nós viríamos juntos aqui para dar testemunho das coisas. E vocês vão e vão voltar e vão dar testemunho de lugares longe e de lugares próximos. E hoje a gente está aqui, a gente dá testemunho, às vezes, de uma viagem para Praia Grande, mas a gente veio aqui e deu testemunho da África. E aquilo que o Senhor falou, Ele está fazendo. Hoje a gente está fazendo aniversário de casamento. Então, por isso que a gente quis vir dar o testemunho junto. E a gente esqueceu, eu esqueci ele também. Aí meu sogro escreveu para ele, parabéns. Aí ele me escreveu, meu pai falou que hoje é aniversário, parabéns. A gente não é muito ligado em data. E o ano passado a gente também esqueceu. Mas então, assim, como eu não acredito em coincidência de aniversário de casamento, a gente está junto aqui para dar testemunho de que o Senhor tem nos levado longe, perto, e a gente tem feito a obra do Senhor junto, e a gente espera que fazer isso até ficar bem velhinho, ou até o Senhor voltar, mas peraí. Gosto do seu jeito de agir, do modo como tu operas, né? A minha parte do testemunho é o seguinte: não tem como a gente tá borbulhando a África, né? Então, desculpa, a gente vai falar de novo mais um pouco. Cada coisa que a gente passou ali na África, os momentos que a gente vinha, as dificuldades ou as coisas que a gente, os trabalhos e tudo mais, começaram a me remeter às coisas que a gente deu, o treinamento que Deus tinha dado para a gente antes da gente chegar até lá. Então, assim, como se Deus estivesse pedindo assim, ó, seja um estagiário do Senhor aí, sabe assim? Independente do teu grau de, se você é um pastor, se você acabou de se converter, coloque seu coração como um estagiário do Senhor, porque ele vai te treinar. Por que eu estou dizendo isso aí? A gente desenvolveu trabalhos, ou aprendeu a fazer alguns trabalhos, então assim, o Singapura, o convívio com as pessoas simples, o lugar que não tinha uma higiene boa, um mau cheiro, aquelas dificuldades, a Bahia, o banho de canequinha, o tipo de comida, o lugar onde dormir. Eu comecei a perceber que o Senhor vinha nos treinando durante esses anos todos para chegar num lugar maior. E eu creio que Ele está treinando para a gente ir para um lugar maior ainda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não desprezar os pequenos começos, a gente tem dito muito isso. Às vezes uma coisa que às vezes não está em evidência, não é um ministério que as pessoas estão olhando, ou não é uma coisa que alguém está vendo, pode ter certeza que você está sendo um estagiário na mão do Senhor, Ele está te treinando para uma coisa muito maior. E eu pude degustar, eu pude sentir isso. Eu posso dizer que até esse assunto, eu cheguei e falei, Deus, agora essa história da gente ser meio atleta amador, de gostar de correr, da parte física, que o Corra para Jesus começou a ter essa característica, isso também foi importante, porque a gente fez caminhadas de horas ali debaixo de um sol, se a gente não tivesse condição física, a gente não teria conseguido fazer a obra do Senhor. Então, até essa parte física, esse gosto pelo esporte, que Deus colocou no nosso coração, nesse ministério, ele também era uma preparação, foi uma loucura. Não sei só de subir, às vezes, e falar, vou fazer 5 quilômetros de esteira, vou correr e tal, meia hora. Isso é uma preparação. Parece que não é, mas eu sei. E Deus foi fazendo assim. Então, assim, no ministério infantil, na turma do Zezinho. Outro dia eu falei, Deus, para que serve esse tanto de voz que eu sei fazer, de boneco e tal? Hoje eu uso para fazer o Zezinho. Então, coisas tão pequenas. Quer dizer o seguinte, Deus está treinando você o tempo inteiro para coisas maiores. Talvez você não tenha percebido e talvez não seja o momento ainda de você estar passando por essas coisas. Mas tudo é um treinamento e quando chega no final, você fala, Deus,
Ah, agora eu entendi. Então é isso, você começa a juntar as coisas. Eu tenho um texto aqui, não precisa abrir não, está em Salmos 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Esse é o nosso Deus. Ele não vai te colocar numa grande obra, numa grande batalha, antes de te treinar. Então tenha paciência e passe pelo treinamento inicial e vá crescendo e vá aprendendo para que você consiga fazer um trabalho grande. E eu acho que Deus treinou a gente aqui na África por uma coisa maior ainda, eu creio. Amém? Eu queria só dizer que, às vezes, a gente quer entender para fazer. Nas coisas de Deus, as coisas de Deus não funcionam assim. A gente não tem que ser lógico e entender. Deixa eu entender para ver se eu vou fazer ou não. Eu vou fazer. Eu não preciso entender. Eu preciso obedecer. Porque por quase 4 anos, e acho que o Nau e o Nenê, 5 anos, sei lá, no Singapura, mas eu, quase 4 anos, nós íamos todo sábado. Alguns sábados a gente não ia porque tinha ou ia para Praia Grande trabalhar lá, mas por 4 anos nós fomos todo sábado. E a gente falou várias vezes que não tinha nenhuma sombra de árvore, não tinha nada. Nós chegávamos às 8, ficávamos lá até 12:30, às vezes até 1 hora, por 4 anos. Não é ir lá e falar, já sei como que é. Não, foram 4 anos. E nesses 4 anos, eu não vou dizer para vocês que eu nunca me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Acordava cedo para chegar às 8 lá, tinha que sair 7 de casa, acordar às 6:30 no sábado. Eu falava, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou indo fazer? Aquele sol, aquela chuva, aquele frio, sei lá, quem foi um pouquinho, né? Viveu um pouquinho, sabe como é ficar lá na quadra, sei lá quantas horas. Mas a gente obedecia, mesmo vendo aquele monte de prédio, falando, Senhor, será que vai mudar alguma coisa? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Mas a gente obedeceu e ali a gente foi treinado. Então, obedeça. Não procure entender na sua mente para poder fazer as coisas. Faça obedecendo, porque tudo que a gente faz tem um propósito. E vá você entender no final ou não, não importa. O Senhor sabe o final da história. Então eu sempre falo, a gente está vivendo o dia a dia, a gente não sabe o final da história, mas o Senhor sabe o final da história. E Ele sabe o motivo de você estar passando por cada coisa que você passa hoje. Então, a gente tem que confiar no Senhor e fazer tudo aquilo que Ele nos colocar na mão para fazer. A gente tem que fazer com todo amor, a gente tem que fazer com toda a dedicação, que tem um propósito do Senhor. Para terminar, mais uma coisa só, ainda sobre obediência. Eu estava lá e aí conheci o filho do pastor Nelson, um rapaz jovem, 24 anos. E aí ele carregava meu violão para cima e para baixo. Um dia eu falei, pega nele aí e tal. Ele começou a brincar e eu comecei a ensinar o cara. E aí, depois de uns 2 dias, ele veio já com as notas e tocando. Eu falei, meu Deus, esse cara tá tocando. Eu falei, Jesus, eu já sei o que vai acontecer. Aí ele veio no dia seguinte, falei, leva o violão para sua casa, comece a tocar. Eu falei, Jesus, eu tô sabendo, Jesus, eu tô sentindo. Quase que eu repreendi. Falei, Senhor, será, Jesus? Eu vou embora sem o violão mesmo. E foi isso, enfim. Aí, mas Deus é maravilhoso porque, viu, Doro, eu vivo isso o tempo todo na minha vida. Isso que acontece contigo, acontece comigo. E eu sou muito grato ao Senhor e eu não... Para. Enfim, eu tinha um apreço pelo violão. Eu tá me dedando. Eu tinha um apreço sobre aquele, tinha mesmo, tinha um apego naquele violão, mas enfim. Mas quando o Senhor mandou, não, como diz o José, quase que eu repreendi, mas eu falei, não, o Senhor é o Senhor. Então assim, quando você está no centro da vontade do Senhor, eu quero dizer o seguinte, Deus não levantou um irmão só, mas 2 para me abençoar. E eu vou ter um instrumento, no mínimo 2 vezes melhor daquele que eu tinha. Então, quando você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus, o mesmo Deus que tocou aqui, para eu desprender, eu vim tão tranquilo, falei, Deus, qualquer coisa eu bato palma, não vai ter problema. Comprar um pandeiro, sei lá, fazer outra coisa. Mas o Senhor é maravilhoso, então, não só um irmão, mas 2. Então eu vou ter um instrumento mais, melhor ainda para poder louvar esse Deus maravilhoso que a gente serve. Amém? E o pai do... Glórias, valeu a pena, Jesus.
O rapaz já está tocando violão sozinho, então. E eu pretendo dar uma assistência pelo WhatsApp para ele, com videoaulas, assim, para dar continuidade nessas aulas para o rapaz. Tá bom? Deus seja louvado. A paz, igreja. Como foi dito aqui, Jesus nos escolheu, nos trouxe até aqui e nos colocou no caminho dele. E ele nunca vai nos deixar sozinhos e perdidos nesse mundão, né? E como foi dito aqui também, se a gente obedecer, se a gente fizer o que Jesus manda, ele está sempre do nosso lado. Então eu queria compartilhar com os irmãos um texto de Romanos, lá Romanos 8, 38. Eu acho que reflete um pouco isso que foi dito aqui hoje. Porque eu estou bem certo que nem na morte nem na vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se o Senhor deu o seu Filho para nos salvar do pecado, ele nunca vai nos deixar só, que maior amor que esse não existe. Então, jamais nós vamos nos separar do amor do Senhor. Eu quero dar um pequeno testemunho. Acho que a maioria dos irmãos que estão aqui me viram quando eu cheguei aqui nessa igreja, como foi que eu cheguei, né? Parecia aquela ovelha, assim, com a lã que não era limpa há muitos anos e tinha passado por dentro de um lugar onde tinha bastante espinhos e folhas secas, né? E estava com a lã que era branquinha, estava toda sujinha, né? Assim, cheia de espinhos, cheia de muita coisa. E o Senhor me trouxe até aqui e limpou e arrumou e tem assim, eu só cheguei aqui no final de fevereiro e hoje é só o início de julho, março, abril, maio, junho, tem só 3, digamos que tem 3 meses, né? Mas assim, o Senhor tem feito coisas tão grandes na minha vida que hoje eu estou com 50 anos e eu posso dizer que hoje eu estou conhecendo o Senhor. Hoje eu estou conhecendo um Deus leve, porque até então eu só conhecia um Deus que se eu olhasse feio para o lado e fosse pecado, eu ia... Como é que dizia, pastora Glaucia? Deus ia pesar a mão sobre mim. Então, eu cheguei aqui numa situação assim muito, muito, mas muito difícil. Todos viam em mim, no meu físico, quanto a situação estava difícil para mim. E a pastora Glaucia, usada por Deus, assim, a Priscila, com muito amor por as vidas que Deus tem colocado diante delas para cuidar, elas foram na minha casa. Elas começaram a cuidar de mim aqui e a pastora insistiu que o pastor de Crã devia orar por mim. Ela falava para mim, eu vou orar e tudo, mas eu acho que o pastor de Crã deve orar por você. E um dia eu vim aqui assim, já me arrastando há muitos dias, porque eu vinha assim, porque Deus me escolheu. Como o pastor José disse, né? Quando eu crescer, eu quero pregar igual o pastor José. Como ele disse, né? Porque até então eu sabia que eu era obrigada a escolher Deus, e se eu não escolhesse Deus, ele já tinha feito a parte dele por mim, e se eu não fizesse a minha parte, eu estava condenada ao inferno e pronto. Mas aqui eu tenho ouvido que Deus me escolheu, que Deus me ama, que Deus cuida de mim, que Deus é bom e que todo tempo Deus é bom. E aqueles dias eu vinha assim aqui porque eu dizia, ou eu busco um socorro, ou eu vou até ali, ou é melhor eu morrer, porque só o que passava na minha mente todo dia era, eu quero morrer, eu não preciso viver. Para viver assim, eu não preciso viver, eu não preciso viver, eu não preciso viver, eu não quero viver. Mas aí um dia eu cheguei aqui e o pastor de Crã orou por mim. Ele orou primeiro por uma ali, tranquila, ali, quietinho por mim. E eu fiquei mais ou menos, depois ele perguntou se alguém ainda sentia alguma dor física, mesmo ele já tendo orado diante de tudo que tinha acontecido no culto. E eu levantei minha mão que sim, porque eu precisava desesperadamente. Eu cheguei, eu só não gritava assim para todo mundo ouvir, mas dentro da minha casa eu tinha vontade de pôr
meu rosto na janela e gritar para ver se as pessoas ouviam e me socorriam, porque eu tinha vontade de gritar por socorro. Não só por a minha dor física, porque dor física eu já passei muitas e não era tanto a minha dor física, era algo dentro de mim que gritava por socorro. Eu tinha vontade de gritar que alguém me socorresse, que alguém tirasse dentro da minha mente, do meu coração, aquela coisa que me afligia. E naquele dia o pastor de Crã orou por mim. E ele não precisou tocar a mão em mim, ele não precisou fazer nada, ele só precisou orar do jeito que ele ora e com a unção do Senhor que está sobre ele. Naquele dia eu creio, eu sei, todo mundo viu que eu fui liberta. Eu fui liberta de algo. Tinha uma dor nas minhas costas que eu dizia constantemente, eu acho que tem alguém sentado sobre o meu pescoço, não é possível, só pode ser, tem alguém sentado no meu pescoço, porque pesa, e cada dia aquilo pesava mais e não queria que eu andasse de cabeça erguida. Aquilo pesava de uma forma que eu tinha que ir andando de cabeça baixa. Esse meu braço já não mexia há tempos. Eu bati com o braço no dia 2 de abril, eu bati com o braço no equipamento da loja e deu um choque muito forte. E a partir daquele dia, meu braço ficou assim. Aí eu fui no médico, o médico descobriu que era o problema na coluna, disse que então as 2 hérnias que eu tenho aqui na coluna, que já está encaminhado para operar, estava pressionando a minha medula e com isso não estava movendo meu braço. Mas eu não me conformava com aquilo. Eu vinha para cá e eu não podia bater palma. Eu vinha, trazia essa mão aqui e fazia assim. Meu braço era o tempo todo assim. Se eu queria adorar o Senhor com esse braço, eu fazia, mas com esse eu não fazia. E a minha cabeça tinha que estar sempre assim, olhando para lá, para a parede, por cima do óculos, porque eu não podia fazer assim. Não levantava a minha cabeça. Tinha que estar de cabeça baixa o tempo todo. E eu não me conformava com aquilo. Mas no dia que o pastor de Crã orou por mim, no dia seguinte eu amanheci sem o peso nas minhas costas. Se tinha algo ali, saiu. No dia seguinte eu tive vontade de sorrir, no dia seguinte eu tive vontade de levantar, limpar minha casa, arrumar minhas coisas, ir na rua. E eu tinha assim uma alegria diferente dentro de mim, né? E com o passar dos dias agora, cada dia mais Deus tem feito grandes coisas, né? E hoje assim, por a primeira vez, eu pude levantar o meu braço esquerdo, eu pude fazer assim, né? Eu pude fazer assim, né? Eu não fazia, era o tempo todo assim. Se eu estirasse fizesse isso, depois quando eu fosse voltar com ele para cá, doía muito, ou se eu fosse estirar, doía muito. Eu estava aprendendo. Mesmo o médico dizendo essa semana que eu vou ter que fazer 29 sessões de fisioterapia com meus 2 braços, porque diz que está bastante inflamado, tem artrite, bursite, um monte de coisa, eu não creio que vai ter nada e que eu não vou precisar fazer nada, porque Jesus já está curando tudo. Quanto à minha coluna, eu fui essa semana, fiz a consulta pré-operatória, a médica me deu um kit de cirurgia que eles falam, dos documentos para eu assinar autorizando a cirurgia, autorizando a anestesia. E o convênio, segundo a moça me ligou, o convênio parecia já ter liberado. Só que ontem eu liguei e ela disse que o convênio não liberou. A pastora Glaucia já me perguntou se está preparada para não operar. Ô, glória! O que eu quero é me ver livre das dores. Se for Jesus que curar, tem coisa melhor do que Jesus ainda me fazer o milagre de curar essas hérnias e eu não precisar mais passar por a mão do médico, né? Porque essa seria a minha quarta cirurgia se eu for passar. Mas, assim, tudo está na mão do Senhor e eu só quero dizer para os irmãos que eu quero agradecer a cada um, assim, de coração, porque eu vejo que todos os irmãos que estão aqui estão comprometidos com Deus e amam as almas e estão querendo buscar as pessoas para o reino de Deus, né? E eu estou feliz, estou muito feliz. Glória a Deus que o Senhor me colocou, me buscou, né? Me escolheu e me jogou aqui dentro. Ele me trouxe arrastada do jeito que eu estava e me colocou aqui dentro. E aqui dentro ele tem trabalhado na minha vida. Eu sei que ainda tem muito mais para fazer. Eu quero agradecer a todos por as orações. Obrigada. Mandaram se vir aqui, vem cá. Mari tá. Amanhã você vai embora? Ok.
Mari vai amanhã para a França. Chique, né? Vai realizar um sonho dela, né? Nós vamos abençoar a sua viagem. Mari, deixa eu falar uma coisa antes de orar por você. A gente vai para os lugares, a gente pensa o que a gente vai trazer de lá, né? Cartão postal, souvenir, muita foto, então, né? Então, você vai voltar. Olha para aqueles dois lá. Você vai voltar sim, tá? Você vai voltar. Você vai voltar. Se você tiver aqui por um dia para ficar, vai ser em outra ocasião. Você vai voltar. Mas eu gosto de pensar que quando a gente vai para algum lugar, nós estamos levando alguma coisa. E a minha oração é que quando você for para eu sei que você está indo com intenção de conhecer, de realizar um sonho pessoal, mas eu queria colocar na sua mala um segundo objetivo, que pode ser o primeiro. O que você vai levar daqui para lá? O que Deus colocou em você, alguma oportunidade de Deus vai te dar, para você orar, para você compartilhar, para você falar das belezas de Cristo, no mundo que já conheceu o Senhor, mas que tem rejeitado o Senhor, e que precisa ouvir falar novamente de Jesus. E que você aproveite, desfrute o máximo que você possa desfrutar, mas que você leve aquela semente que o Senhor tem colocado. Eu sei que muitos ali não tem. Amém? Vamos ficar em pé, gente, vamos orar juntos, fica aqui na minha frente, Mário. E vamos orar. Estenda suas mãos para ela. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tão bom e o Senhor trabalha também para agradar o nosso coração. O Senhor muitas vezes cumpre, Senhor, e atende aos nossos desejos, os sonhos que temos, e o Senhor permite que os realizemos. E agora, Senhor, a Mariana está realizando um sonho antigo, ela estudou, ela escreveu sobre esse país, ela ama aquele lugar, a língua e tudo mais, ela quer se envolver muito ali, Senhor, mas nós reconhecemos que mais do que isso, ela tem algo dentro dela, que é o Senhor Jesus, que o mundo todo precisa conhecer. Então eu quero pedir, Pai, que seja realmente um momento de descanso, que seja um período de muitas experiências incríveis, de conhecer lugares históricos, lugares importantes, que ela colecione muitas experiências bacanas naquele lugar, mas acima de tudo, Pai, que ela volte trazendo testemunho, Senhor, de que o Senhor a enviou lá para fazer alguma coisa, não apenas para comprar, não apenas para desfrutar, para visitar, para fotografar, para comer, para o que quer que seja, mas, Senhor, que ela teve a oportunidade de compartilhar Jesus com o perdido e que o Senhor a use, Senhor, para esse propósito. Nós te abençoamos, Mariana, que você vá em paz, que você volte em paz, que o Senhor proteja você na ida, na volta, no lugar, proteja os seus pais, a casa e que o seu retorno seja a motivo apenas de alegria para todos e para a Igreja de Jesus também, em nome de Jesus, amém. Amém. Um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o culto, mas antes de encerrar, queria que nós orássemos pela vida do pastor Reinaldo. Ele está internado, as notícias que nós tivemos não é boa, a situação dele assim, é gravíssima, seria um milagre. Queria que você estivesse orando por ele. Está internado no hospital ali das clínicas, então nós vamos levantar um clamor para ver do nosso irmão agora, e você ore na sua casa para ver do Reinaldo em nome de Jesus, amém? Quantas nós vamos orar? Pai, nós acabamos de ouvir que o Senhor é um Deus que cura, nós acabamos de ouvir que o Senhor é um Deus que faz milagres, nós sabemos que o Senhor tem poder, gosto muito daquela palavra que diz que o Senhor liberou uma palavra sobre o criado de um servo, um centurião, e ele já foi curado, nem precisou o Senhor chegar na casa. Então eu quero pedir ao Senhor que libere uma palavra sobre a vida do pastor Reinaldo agora, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós oramos que o espírito de vida entre dentro daquele hospital agora. Em nome de Jesus, espírito de morte, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, todo joelho se dobrará, até se bactéria tem joelho, se dobre agora diante da autoridade do nome do Senhor, retroceda na autoridade do nome do Senhor Jesus, e que a vida do Senhor venha sobre a vida do Reinaldo agora, e que haja cura do Senhor, Pai. Nós sabemos e cremos na Tua palavra que certamente o Senhor levou na cruz as nossas enfermidades. Nós clamamos a Ti pela vida do Teu Filho. Visite-o com a Tua graça, com o Teu poder, e que nós possamos receber notícias da boa mão do Senhor sobre a vida do Teu Filho. Cuide do Reinaldo, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Agora leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Amém.